Gente, caiu aqui o trem. Tava indo dar o meu exemplo, né? Porque eu gosto disso. O negócio é trazer aqui o que eu vivo para poder passar para vocês. Porque aí vocês olham e falam assim, uau, eu também posso adaptar isso na minha vida, da minha realidade. Funciona comigo, gente? Aí eu vou, tipo assim, funciona comigo, eu acho que pode funcionar com outras pessoas também, sei lá. Às vezes você não gosta de exemplo, e aí? Você é livre para entrar e sair a hora que você quiser. Vai encontrar as pessoas que vão te ajudar a mudar a tua história, vão te dar, abrir tua consciência para isso, né? Se você tá olhando aqui, não tá gostando, não tá isso, trabalha as crenças que tem contigo aí, tá livre para ir, para voltar a hora que quiser, tá bom? Então, assim, eu tava falando do meu exemplo, né? Vamos lá, quando eu comecei, primeiro, muita gente, eu via muita gente falando assim, eu sou ressonante, tô no tal onda, tô no tal onda. Gente, onda não significa nada. Tu pode passar 15 anos fazendo. Se tu não se abrir para as possibilidades, tu vai lá ficar fazendo. E vai criar uma coisinha assim, ó. Vai expandir assim, ó. Porque tu não permite a onda entrar. Então, às vezes, uma pessoa que está em uma onda apenas, cria um mundo de possibilidades que uma pessoa que está lá na 10ª não conseguiu criar. Isso eu entendi desde o começo. Se tudo é a informação que eu deixo entrar, se tudo é o meu ego que permite, não importa a onda que eu tô. Aí às vezes a pessoa tá assim, agora que eu tô na 3ª onda, agora que eu tô na 2ª, agora que eu tô na 1ª, aí fulano tá lá na 8ª, tá melhor que eu. Será que tá? Ou então a pessoa fala assim, esse canal, né? Eu digo porque eu pensei assim um dia. Um dia eu parei e pensei, falei, como um ponto de vista interessante que eu tenho sobre isso. Meu canal tinha 30 e pouquinhos inscritos, e aí eu falei assim, mas tem tão pouquinha gente no meu canal. Comecei a fazer um julgamento, sabe, sobre o meu canal, que não tinha ninguém inscrito, que isso, que aquilo mais. Aí eu olhava lá uns 100 mil inscritos, 200 mil inscritos, 60 mil inscritos, 70 mil inscritos, cento e poucos mil inscritos. Aí eu ficava olhando aquilo e eu falava assim, uau, deve, sabe? Eu começava a idealizar um monte de coisa de acordo com o meu sistema de crença. Deve ganhar isso, fazer aquilo, ter direito a fazer tal coisa e não sei o que. Tá, tinha todas essas ferramentas que o YouTube faz. Tem seguidores, tem isso, tem aquilo mais. Aí eu pensava assim, tá chegando a poucas pessoas o que eu tô passando, as pessoas não estão, sabe, não estão dando crédito, não estão isso, não estão aquilo. Será que está transformando as vidas das pessoas? Porque era o meu objetivo, transformar a vida das pessoas. Olha, por isso que eu tô falando. Cuidado com esse negócio de querer transformar a vida dos outros, viu? Porque você colapsa pra você, o que vai pra você e não pra mim, não pro outro. Aí eu ficava lá. Tem uma intenção boa? Tem, mas essa é a questão. A sua intenção de criar para o outro é boa, é legal, ok, você volta isso para você. Mas você estava com foco no outro. E você só consegue mudar você. O outro você não consegue mudar. Se ele não tem ressonância, entendeu? Não tem ressonância com o que tu está enviando. Se a pessoa não está querendo viver um processo de transformação, se ela não está em ressonância com aquilo, você vai falar e não vai entrar nada. Então tá, voltando aqui. Aí eu ficava imaginando esse negócio desse canal, que não tinha pouca gente, que isso, aquilo, né? Aí depois eu pedia consciência, né? Comecei a pedir consciência a respeito disso. Dessas crenças que eu tinha a respeito de tudo que eu tinha a respeito disso. E aí meu filho falou assim pra mim, mãe, você falava de um youtuber, que era gente que não tinha o que fazer, e agora você é a primeira da família a se tornar youtuber? Aí eu, uau, coisa de quem não tem o que fazer. E eu tenho muito o que fazer aqui, mas aí eu acreditava que era coisa que eu não tinha o que fazer. Gente que não tinha o que fazer, que aquilo não era profissão, que aquilo não era isso. Como é que eu estava me tornando aquilo que eu não queria, aquilo que eu não aprovava, aquilo que eu ignorava totalmente, que eu botei um cadeado, isso aqui não para mim. E aí eu falei, uau, que interessante isso. Aí eu comecei a observar muito para essa área. E aí o que eu vi? Eu vi que muitos canais têm não sei quantos milhões de seguidores, mas não tem participação. Não tem, as pessoas não... Você vai assistir uma live, tem lá 70 mil seguidores, e sabe quantos estão assistindo a live? 50 pessoas. E aí eu vi que é ressonância, as pessoas certas vão chegar no momento certo. Não adianta ter não sei quantos mil inscritos para mim poder começar a falar, para eu fazer isso, fazer aquilo. Não. Na hora certa as pessoas vão chegar lá. Quem estiver pronta para chegar naquele momento vai chegar, e quem não estiver pronta não vai chegar. E aí eu fui desconstruindo tudo isso e comecei a fazer uma coisa tão gostosa, que é isso aqui, que eu acordo de manhã já querendo vir para cá.
querendo vir falar para as pessoas que estão em ressonância comigo nesse momento, para as pessoas que estão buscando esse conhecimento que eu estou passando. E não importa se é uma, ou se é 10, ou se é 20, ou se é 30 mil pessoas, se é 100 mil pessoas, não importa. Porque o objetivo é o quê? O objetivo é passar o conhecimento adiante. E se esse conhecimento está sendo passado para uma pessoa que seja, é com ela se ela vai passar adiante ou não, mas eu passei. Entende? São crenças que a gente vai construindo, que vai enjaulando a gente. Tudo que você escolhe, você vai abrir mão de outras possibilidades. Então você tem que observar o que você está escolhendo. Escolher não é só falar, eu tenho esse caderno e eu tenho essa caneta. E aí eu pego e digo, qual dos dois? Aí eu escolho um ou outro. Qual que eu escolho? Eu escolho o caderno, eu escolho a caneta? Para mim escolher o caderno, eu vou escolher a caneta. Se eu escolher o caderno, eu vou ficar sem a caneta. Se eu escolher a caneta, eu fico sem o caderno. Aí eu fico. E aí? Escolher não é só isso. Escolher é também ficar nessa dúvida de qual pegar. Eu poderia muito bem ter uma outra opção para eu copiar o que eu queria. Por exemplo, eu poderia ter um tablet, eu poderia ter um celular, eu poderia ter esses equipamentos eletrônicos todos aí para você escrever. Poderia ter qualquer um, mas eu escolho ficar com caderno e caneta. É minha escolha. Observe que eu falei aqui de um monte de escolha para o mesmo objetivo. Eu poderia escolher um lápis no lugar da caneta para eu escrever. Eu poderia escrever do caderno ou eu poderia escrever um livro. Tudo é escolha. E quando eu escolho fazer algo, eu abro mão de outros algo. Porque eu escolhi aquilo, eu elegi aquilo. É uma eleição. É uma eleição. Quando você faz uma eleição, quando acontece, vamos lá, vamos pegar as eleições. Você pegou a eleição, você escolheu um candidato. Você acha que aquele candidato é o cara. É isso e aquilo. Tá, beleza, você pegou ele. Aí você pega e faz o quê? O cara começa a dar um monte de zebra lá. Mas foi tu que escolheu, cara. Aí tu fala assim, na próxima eleição eu tiro ele. Não é isso? Aí tu vai fazer de tudo para tirar ele de lá. Mas as escolhas que tu faz para tua vida, tu não tira na próxima oportunidade. A próxima oportunidade é segundos depois de você se conscientizar dela. É a tua próxima oportunidade. Ok. Eu não quero mais a caneta. Eu não quero mais o caderno. Eu quero um computador agora para mim anotar minhas coisas. Entende que é uma infinita possibilidade que você tem e você se limita a uma, porque você escolhe somente uma, porque você não consegue ver as outras possibilidades. Porque quando vem aquilo para você e fala, o que mais é possível a partir disso? Não significa que você não vai pegar isso. Ah, tem a caneta, ok, beleza. E o que mais é possível a partir disso? Eu pego a caneta, começo a usar a caneta e de repente chega o computador. De repente chega isso, chega aquilo, e aí eu escolho novamente. Eu escolho pegar, largar a mão da caneta e pegar outra coisa. Porque eu vou me abrindo, toda oportunidade que chega, eu vou pegando as que me interessam e vou me abrindo para outras. Não é ficar ali todo o tempo ali, ó, sem pegar nada. Ah, mas aí eu vou ficar, se eu for ficar nesse processo de escolher, eu nunca vou parar com nada. Se a árvore fosse ficar no processo de nascer, ela nunca ia crescer. Ela ia ficar nascendo, não ia desenvolver. Se o rio fosse ficar no processo de nascer, ele nunca ia virar rio, ele ia ficar lá em cima, virando aquela coisinha, aquele córregozinho. É tirar do reino das ideias e trazer para a prática. Gente, eu espero ter contribuído com vocês aqui nesse assunto. E aí eu quero entrar num outro assunto que a gente falou ontem no grupo. Ontem a gente falou sobre criar para o outro, né? E aí esse assunto está aqui envolvido, mas aí eu quero aproveitar
esse criar para o outro, né, que foi falado ontem, e responder uma questão de uma moça que me pediu para falar sobre filhos. Para falar como introduzir isso nos filhos. Se aí você vai pegar seu filho, você vai pegar seu marido, você vai pegar sua irmã, você vai pegar qualquer pessoa. Pelo amor de Deus, não vem de novo aqui. E com a minha irmã, como é que eu faço? Não vem lá no meu celular perguntar como é que faz com a irmã, não. Pelo amor de Deus. Porque eu estou dando a resposta aqui e você adapta isso dentro da sua realidade. Já falei 1000 vezes. Pega o que eu falei e adapta dentro da tua realidade. Onde eu posso encaixar isso aqui na minha vida? Lembra da caneta? Eu posso escrever com a caneta, mas eu posso escrever com lápis também. Eu posso escrever com giz. Eu posso escrever com aqueles pincéis. Eu posso escrever de N formas. Até um carvão serve para escrever, gente. O objetivo é escrever. Então, você vai pegar a situação e vai adaptar dentro da tua realidade. Então, vamos lá. Ela me perguntou como fazer com os filhos. E aí, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho adolescente de 15 anos e eu tenho um filho que é pequenininho. Para mim é pequenininho, né, gente? Não, a mamãe nunca vai deixar de ser pequenininho, igual a mamãe. Ele tem 9 anos, mas ele é pitocotinho. E aí, a dúvida de muitos pais é como fazer. Aí eu vou falar a minha versão de vida, né? Minha criação a respeito disso. O que eu crio a respeito disso? Quais escolhas eu faço? Gente, quando eu comecei a estudar tudo isso, o que eu queria fazer? Eu queria tirar meus filhos do videogame, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria que meus filhos só assistissem. E aí eu me peguei numa situação onde meus pais sempre foram evangélicos. E meu pai não gostava de televisão. Ele tinha os motivos deles, hoje eu entendo. Meus pais não gostavam de televisão, então meu pai não aceitava televisão em casa. E aí eu tinha a maior vontade de assistir a televisão, mas ele, do ponto de vista dele, ele fazia aquilo para o meu bem, ele não deixava a gente assistir. Aí o que eu fazia? Eu ia para casa da vizinha assistir. Eu fugia de casa e ia para casa da vizinha assistir. E aí, não adiantava ele não deixar, porque eu ia do mesmo jeito e eu assistia. Tá, aí eu venho para estudar tudo isso, e aí o que eu entendi? Que não adianta eu proibir meu filho de jogar videogame, não adianta eu proibir meu filho de ouvir uma música, não adianta nada. O que eu posso fazer? Confrontar as informações. Ele recebe uma programação no videogame e eu vou lá e coloco uma programação da física quântica nele. Você cria a sua realidade, você isso, você aquilo, você aquilo. Eu vou trazendo responsabilidade para ele entender, para ele chegar lá na frente e ele decidir por ele. Porque eu não posso, de forma alguma, escolher por ele. A gente que é pai e mãe, a nossa responsabilidade é de gerir esse filho enquanto criança, mas quando ele cresce, ele toma conta por si só. A gente, como pai e mãe, a gente quer o mínimo possível que nossos filhos sofram, que nossos filhos passem por dificuldades, que isso, que aquilo. Mas a gente ainda erra mesmo assim. Hoje você está estudando tudo isso aqui, por quê? Porque um dia seus pais, no seu ponto de vista interessante, né, e no meu ponto de vista interessante, colocaram crenças na gente que hoje a gente considera que elas eram ruins, mas para eles não eram ruins. Para eles era igual hoje para a gente, colocar nos nossos filhos os ensinamentos que a gente teve. Foi tentando acertar que eles fizeram tudo o que fizeram. Então a gente vai ficar nessa tentativa de acertar o tempo todo. E qual a diferença da gente para os nossos pais? Porque eles ensinaram o que eles sabiam. E eu estou ensinando o que eu sei. E se um dia meu filho olhar e falar, nossa, minha mãe fez isso ou fez aquilo, minha mãe me ensinou algo que não era legal, minha mãe fez... É com ele o julgamento. Só que eu explico para eles todos os dias, todas as vezes que eu vou conversar com meus filhos, eu explico para eles que os pais sempre querem acertar. Conscientizar teu filho que tu erra também, porque pai e mãe, a gente quer ter a gente que tem a síndrome do super-homem, da Mulher Maravilha, quando é pai e mãe. Eu não posso errar, eu tenho que estar ali todo o tempo, eu tenho que estar 24 horas com uma visão de águia em cima dos meus filhos, nada pode acontecer e blá blá blá. Gente, acontece coisas que não tá dentro da tua visão, que tu nem imagina. Ou você acha que um pai e uma mãe ia deixar um filho sofrer um suicídio, né, passar por todo esse processo de suicídio consciente, sabendo que o filho está passando por aquilo? Você acha que ele ia deixar o filho lá naquele estado? E quando ele sabe o que ele faz, o que ele pode fazer, ele pode procurar os meios para procurar terapia, mas se o filho não quer se tratar, adianta saber e não saber o que fazer? Você acha que a mãe que está com o filho no hospital, ela queria que o filho dela estivesse ali? Conscientemente ela queria que o filho dela estivesse ali?
Se ela pudesse, ela trocaria com ele? Sim. Ela ia trocar com ele, sim. Mas entre ela e ele e mais uma quantidade de pessoas, uma egrégora que se volta em torno de uma doença, e você acessa essa doença, seu filho acessa, não sei quem acessa, fulano acessa, e vem para a tua realidade, essa egrégora que se forma em volta disso, e você acessou, o que você faz com isso? Ok, já acessei. E aí, quando eu tenho consciência da física quântica, da mecânica quântica e tudo quântico por aí que existe, e de ferramentas que posso usar para limpar isso em mim, eu vou para esse caminho. Então, eu vou ensinar meu filho. Eu vou ensinando eles. Agora, o que ele faz com o que eu ensino é a mesma responsabilidade que eu tenho com vocês. Eu estou aqui ensinando. Mas se vocês não usam, se vocês não fazem, eu não posso fazer nada. Ah, mas quando é filho é diferente. Por que é diferente? Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. A questão é, você está tratando seu filho como algo seu. Prioridade sua, controle seu. Mas ele é tão pessoa quanto qualquer outra pessoa. Às vezes as pessoas não entendem a forma de eu lidar com meus filhos. Os meus filhos desde pequenininho têm gostos. Eu nem estudava nada disso, mas eu já entendia, porque um dia eu fui criança. E um dia eu queria vestir uma roupa, minha mãe queria que eu vestisse outra. Um dia eu queria fazer uma coisa, minha mãe queria que eu fizesse outra. Um dia eu não queria ir para um lugar, minha mãe queria me forçar a ir. E eu já pensava, eu já sentia. Eu me sentia abusada daquilo. E hoje meus filhos, quando eles não querem ir para um lugar, eu não posso. E tem gente que fala, ah, irresponsabilidade, o menino se manda, faz tudo o que quer. É só um ponto de vista. Ele é uma pessoa, ele não é um boneco que eu coloco ele onde ele quer, onde eu quero. Ele tem vontades. Eles têm vontades. Eles têm sentimentos, eles criam. Ou quando você era criança, você não criava, você não sentia. Você não pensava, você não sentia judiada. Você não sentia humilhada. Você não se sentia agredida. E hoje, quando tu vive isso, tu fala, de onde vem isso? Isso não me pertence. Mas tu sentiu. Tu já sentiu. Tá em looping o que tu sente. Assim como quando tu sentia alegrias. Quando tu se sentia amada, se sentia respeitada. Tá em looping também. E aí, gente, entra tantas variáveis quando o assunto é criação, porque eu não posso te dizer como criar o teu filho. Porque eu estou tentando acertar, lembra? Estou tentando acertar com o meu. E se eu errar com o meu, beleza. Agora, se eu errar com o teu, quando eu fico dizendo como tu tem que fazer com o teu filho, é a tua escolha. Se tu quer colocar ele dentro de uma redoma, coloca, cara. Se tu quer jogar teu filho para qualquer lugar do mundo, coloca. Ah, e aquelas mães que abandonam os filhos? Às vezes, o teu julgamento sobre essa mãe é que ela é incapaz, que ela é isso, que ela é aquilo, aquilo mais. Que ela é uma monstra, que isso, aquilo. Mas às vezes ela olhou para a realidade dela e falou assim, meu filho merece mais que isso. E aí ela vai dar o filho dela. Às vezes a pessoa achou o filho, uma criança lá dentro do lixo e fala, abandonaram a criança aqui e a mãe estava de longe para ver quem ia levar aquela criança. Mas os olhos dela não alcançaram. São realidades distantes do que você pode enxergar. Você não viu, mas ela estava lá. E às vezes ela simplesmente foi embora porque ela não queria ver, porque ela sabia que se ela visse quem ia levar o filho dela, ela ia atrás depois. São tantas variáveis quando o assunto é criação dos filhos. Vamos fechar isso dentro de um lar. Se você tem 2 filhos, você vai perceber que eles são diferentes. Mas a mãe é a mesma. Mas por que eu ajo com um de uma forma e de outro de outro? Por ressonância. O que teu filho envia, tu recebe. Às vezes tu sente mais compatibilidade com um. Acessa mais fácil aquela criança. E o outro é mais fechado. E tá em você. Tá em você isso. O bloqueio tá em você.
Quando você limpa o bloqueio, você acessa aquela crença também. Então, gente, uma das coisas que eu trabalho muito dentro da minha casa é os julgamentos que eu faço a respeito dos meus filhos, porque eu sei que eu tenho uma ligação direta. Existe um estudo onde pegaram uma mãe e levaram, tiraram células dela, né, e do filho, e levaram ela para levar as células e estimulavam, até que 200 quilômetros de distância estimulavam o filho e a célula respondia, a célula da mãe. Até 200 quilômetros de distância. E aí eles entenderam que não existe distância para isso, para a mãe. A ligação é tão forte. E quando tu olha para o teu filho colapsando em cima dele, colapsando que ele é fracassado, que ele é coitadinho, que ele é ingênuo. Meu filho tinha um diagnóstico de TDAH. Eu sou fonoaudióloga, todo mundo sabe disso, quem me conhece aqui já sabe. E aí, pra gente, o que é o TDAH? É um atraso na vida da criança. Porque dificulta a vida dela, o compreendimento, a atenção, o foco e tal. O adulto com TDAH sabe muito bem como é que é isso. E aí eu comecei a limpar essa crença no meu filho, quando eu conheci a física quântica. Um dia eu olhei para o meu filho, eu chorei. Eu falei assim, eu olhava para o meu filho e eu falava, meu filho não é normal, tem alguma coisa diferente nele. Meu filho não é normal, tem alguma coisa diferente nele. Meu filho não é normal, tem alguma coisa diferente nele. E eu fui colapsando aqui em cima dele, inconsciente. No meu ponto de vista, interessante, naquela época, eu estava cuidando e zelando da saúde e bem-estar do meu filho, porque eu estava detectando que tinha algo de errado com ele e que eu precisava ajudar ele. Só que eu estava colapsando uma doença em cima dele e essa doença se materializou. E era um TDAH. E aí eu fui estudar e me formei em fonoaudióloga e para ajudar o meu filho, porque eu achei que a cura estava lá, que eu poderia, como é uma coisa que não tem jeito, né? Não tem, é muita terapia, então eu falei, vou me estudar e vou entender sobre isso. Fiz meu TCC todo voltado para isso e durante o meu TCC eu estudava aquilo e eu falava, batia tudo com meu filho, eu falava, nossa, eu posso ajudar ele assim, eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer isso aqui. E eu estava colapsando mais doença para o meu filho, eu estava colapsando terapias para ele continuar naquilo. E passou. E eu conheci a física quântica. E nesse dia que eu olhava para ele e chorava, é porque eu passou todo esse filme na minha cabeça, do que eu tinha colapsado para ele. E aí eu me senti culpada. Olha como o ego é. Eu sou a culpada pelo meu filho estar assim. Eu sou a culpada, mas que consciência eu tinha de que existia tudo isso, que existia a física quântica, que eu podia mudar a realidade? Que culpa eu tinha de não conhecer tudo isso? Nenhuma, mas eu tinha responsabilidade, porque do jeito que eu procurei depois, eu podia ter procurado mais cedo. Mas isso não foi um caso, eu tinha que viver o processo. E aí, eu comecei a limpar. E eu chorei, e meu filho falou assim, levantou assim, incomodado. Eu falei, o que foi? Ele falou, me deu um arrepio, porque ele estava deitado na cama perto de mim. E eu sorri. Porque na hora que ele sentiu o arrepio, eu senti uma energia sair de mim. E meu filho sentiu também. E aquilo só confirmou a cura que estava acontecendo ali. E aí, quando eu via meu filho disperso, meu filho já com 14 anos, isso foi ano passado, quando eu via meu filho disperso, eu falava, meu filho já foi curado. Eu afirmava aquilo que eu tinha recebido. Eu não duvidava que eu tinha recebido. Eu afirmava aquilo porque eu lembrava. Eu lembrava que eu tinha colapsado a cura dele. Todos os anos meu filho tinha dificuldade escolar. Todos os anos ele tinha dificuldade escolar. Eu ficava batendo cabeça com ele para fazer as atividades. Do ano passado, do dia que eu fiz isso para esse ano, eu não tive que falar nenhuma vez assim para ele, filho, vai fazer a tua atividade. Ele ia, sem eu pedir, ele ia fazer a atividade dele. Sem dificuldades, sozinho, sem me pedir ajuda.
Porque quando meu filho ia fazer uma prova, eu sentava com ele e ficava ali, ó, ensinando do jeito, usando todas as metodologias. Se hoje eu tenho uma facilidade para vir aqui e falar para vocês, dar exemplo, fazer metáforas, eu ganhei com ele. Porque eu usava tudo que seria possível para que chegasse no entendimento de uma pessoa com TDAH. Porque a pessoa com TDAH é tudo desconexo para ela. Ela não tem esse processamento da informação com tanta facilidade como a gente tem. As coisas não fazem muito sentido. E aí eu ganhei essa habilidade com ele. Ah, você fez uma faculdade. E daí? Eu ganhei essa ferramenta. Mas a habilidade de lidar com a ferramenta, ele me deu. Aí o meu outro filho, dificuldade escolar. Meus filhos são extremamente inteligentes. Super inteligente. Ele ouve uma coisa uma vez, já foi. Mas ele não sabia ler. E aí eu ficava batendo cabeça e coloquei no reforço para saber ler, porque ele tinha que saber ler, saber ler, saber ler. Gente, eu falei assim, quer saber? Eu estudo tudo isso e eu tô usando as ferramentas comuns. Eu fiz a minha parte de usar todas as ferramentas comuns. Mas eu não estava fazendo a minha parte de colapsar a alfabetização dele. E aí eu falei assim, quer saber? Abre mão. Tirei da aula online, falei, não vai mais fazer, ele vai fazer só comigo, porque ele não se concentrava na aula também. Levei no neuro, o neuro falou para mim que podia ser dislexia. E aí eu falei, uau, interessante o ponto de vista que ele tem sobre isso. Mas é o ponto de vista dele, não o meu. E aí eu sentei um dia com meu filho e fui fazer algumas terapias com ele para leitura. Vi que ele tinha muita dificuldade. E enquanto eu estava fazendo ali, eu ia limpando. E aí ele começou, de repente, a acessar a consciência da leitura. E foi fazendo B com A, muito rápido, uma tarde. Eu soltei literalmente. Eu estava muito envolvida com outras coisas, eu estava trabalhando e tudo. E aí eu falei, eu não tinha tempo para ficar ali com ele todo o tempo. Soltei. Vocês não acreditam. Meu filho não assistiu mais uma aula, ele só fazia as provas. Quando ele chegava na prova, eu ia lá e sentava com ele, ensinava letra por letra qual que ele tinha que escrever. Quando eu fui fazer a prova com ele, eu falava, eu ditava e ele sabia, letra por letra, qual que ele tinha que colocar. Aí eu fiquei assim, eu falei, isso estava com um mês que tinha acontecido isso. Eu falei, filho, tu aprendeu a ler? Ele falou assim, eu aprendi um pouco. Eu falei, lê pra mamãe. Gente, ele começou a fazer a leitura silabada, só que o mais impressionante é que ele fazia a leitura silabada e ele já entendia o que ele estava falando. Ele dava significado àquelas palavras. Eu falei, uau! Meu filho lê tudo. Sabe o que é ler tudo? E ele aprendeu sozinho. Sozinho, eu não ensinei mais nada para ele. Ele não estava mais no reforço, ele não estava mais fazendo nada na escola. E ele aprendeu. Porque eu tirei de mim os meios pelo qual a criança tem que aprender. Eu limpei as crianças pelo qual as crianças têm que aprender. Como foi que as pessoas chegaram à escrita? Ninguém ensinou para elas, elas chegaram na escrita. E é essa consciência que eu quis acessar. Que eu quis que meu filho acessasse. E ele lê e escreve. Entende? Outro exemplo do meu filho. Como ele tinha muita dificuldade, meu filho mais velho, como ele tinha muitas dificuldades com a escola, ano atrasado ele ficou reprovado em matemática. E aí ele teria que cursar o ano inteirinho. Eu falei, eu não aceito isso. Eu já estava estudando física quântica, eu falei, eu não aceito isso. Eu não aceito meu filho fazer de novo tudo que ele já fez. E eu saí, na minha cidade, eu não tinha noção que existia isso. Eu falei, tem que haver um jeito de ele fazer só a matéria que ele... Comecei a pesquisar na internet. Perdão. E vi que tinha uma possibilidade de a pessoa fazer só a matéria. Eu falei, na minha cidade tem que ter. E eu saí procurando, não tem. Fui numa escola que a gente vai lá e a criança só faz a prova. Para a idade dele, ele não tinha idade suficiente, ele só tinha 14 anos, era a partir de 16. E aí,
Não, eu tinha 13 anos, ia fazer 14 ainda. A partir de 16. E aí eu falei, gente, universo, me mostra onde. Aí eu fui numa outra escola, porque eu falei, também ele não fica nessa escola, porque eu não queria que meu filho, os colegas olhassem para ele, colapsassem em cima deles para fracasso. Falei, ele não vai ficar nessa escola, eu vou tirar ele de lá, porque vai ser mais fácil para ele lidar no meio onde eles não vai ser colapsado fracasso em cima dele. Eu passei, tu tá aí. Fui atrás de outra escola. E quando eu cheguei lá, a mulher falou assim pra mim. Aí eu falei o que tinha acontecido, que ele tinha reprovado só na matéria e tal. Por isso eu queria mudar ele de escola, porque para ele não passar por aquele processo. Ela falou assim, olha, eu conheço uma escola aqui, tem como você fazer só a matéria. Eu falei, sério? Eu falei, sério. E eu fui lá e meu filho estudou em uma escola maravilhosa. E terminou lá o 9º ano dele. Meu filho tem 15 anos, terminou o 9º ano. Ele não ficou atrasado lá no 7º. Você não está enxergando as possibilidades porque você não está se abrindo para as possibilidades. Quando tu vê algo no teu filho, tá em ti. É um bloqueio teu. É um colapso teu. Limpa. Se tu colapsou, tu pode descolapsar. Tu tem esse poder. Quando tu vê algo numa pessoa, é um colapso teu. Tu tá contribuindo para ela estar naquela situação. O sentimento que tu envia quando tu vê a pessoa naquela situação, não importa se é teu filho, se é fulano, se é fulano, tá contribuindo para ela continuar lá. E aí você tem que limpar em você. Eu uso o Ho'oponopono. Existem várias ferramentas. Existe EFT, existe um monte de ferramenta aí. É só fazer uma pesquisa, né, nesses grupos, em Facebook, nos canais do YouTube. Existem várias ferramentas para fazer limpeza de crença. De ponto. O que é crença? Ponto de vista. Crenças são ponto de vista. É o mesmo que percepção. Percebeu é uma crença. Crenças e percepções é a mesma coisa. E aí, é essa a minha contribuição. É deixar teu filho ser quem ele quiser ser, com a consciência de que você está fazendo o seu melhor, você está ensinando, mas que ele escolhe. Ele é uma pessoa. Como um dia você foi pessoa e você quis fazer escolhas diferentes e teus pais achavam que não era. E você não gostou. Mas é o meu ponto de vista. Você não precisa seguir o meu ponto de vista. Você pode seguir o seu. E tá tudo bem. Com a consciência de que você está tentando acertar. E quando eu falo tentando, eu falei já dessa palavra. Tentando é porque existe uma chance de